sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão diante de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Com palmas, declare assim: sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Que ruja o leão
Aleluia, aplauda Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Amém. Tome o seu assento. Gostaria que você estendesse as mãos aqui à frente para estarmos orando aqui pelas ofertas. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por cada oferta que foi lançada aqui nesse gasofilácio. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, ó Deus, receber, ó Pai, para que possamos, ó Deus, permanecer com essas portas abertas e dando a Ti, Senhor Jesus, toda a glória, a honra, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Gostaria desde já chamar o pastor Samuel Torralbo aqui, que estará ministrando a palavra para nós essa noite. Glória a Deus. Amém? Eu gostaria de pedir que você, igreja, estendesse as mãos aqui sobre a vida dele, para orarmos. Amém? Senhor Deus eterno Pai, entregamos a vida do teu filho em tuas mãos. Que o Senhor possa falar conosco de uma forma sábia, concisa e eficaz. Use-o poderosamente, Senhor Jesus, e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Meus irmãos e irmãs, graça e paz. É uma alegria poder estar juntamente com toda a igreja de Deus reunida neste lugar, principalmente nesta data, não é? Onde se comemora mais um ano de vitórias e de conquistas no Senhor. Eu quero aqui louvar ao Senhor, não é, pela vida do pastor Júnior, pastora Sheila, toda esta igreja querida e amada. Que Deus em Cristo continue conservando-os nesta mesma fé, nesta mesma graça e nesta mesma esperança. Eu quero compartilhar um texto da palavra juntamente com a igreja. Se você trouxe sua Bíblia, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, estaremos lendo alguns versos a partir do versículo 5. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Estaremos lendo a partir do versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Tome assento, glorificando ao Senhor pela sua palavra. Queridos, eu particularmente, eu acho que você também, conforme nós vamos conhecendo mais sobre a vida do apóstolo Paulo, nós vamos nos inspirando, não é? Pela maneira de viver a fé em Cristo Jesus, que esse homem conseguiu manifestar. Paulo certamente
é uma referência de vida em Cristo. Paulo é um homem que foi verdadeiramente salvo por Cristo, é um verdadeiro crente, um grande líder, um grande teólogo, foi também um grande pastor, apóstolo, um grande implantador de igrejas. Não era um líder das multidões, mas como Jesus, ele gerava filhos na fé. Era um grande fazedor de discípulos. E várias foram as igrejas que ele começou e consolidou. E dentre uma dessas igrejas, a gente percebe um carinho especial do apóstolo Paulo a ela, que é a igreja de Éfeso. Esta igreja, o apóstolo Paulo, como as demais, ele, na inclinação do Espírito, na direção do Espírito, ele vai até a cidade de Éfeso e ali ele começa a pregar. E a narrativa bíblica de Atos dos Apóstolos nos informa que ele fica nessa cidade em torno de 3 anos, ensinando, pregando e consolidando essa igreja. Algumas fontes paralelas nos informam que durante esses 3 anos o apóstolo Paulo ele prega todos os dias para esses irmãos em Éfeso, cerca de 5 horas por dia. Então era pregação mesmo. Para quem gostava de pregação, dava gosto. 3 anos pregando. É uma igreja privilegiada porque o apóstolo Paulo inicia o seu trabalho. É uma igreja também que tem Timóteo como seu pastor. E depois também essa igreja vai ter João, o apóstolo amado, como também seu líder. Você imagina o que é você congregar numa igreja como essa? Quem é que está pastoreando lá a igreja de Éfeso? É Paulo. Depois você volta lá, e agora quem é o pastor? É João. E agora quem é o pastor? É Timóteo. Então é uma igreja privilegiada porque teve gigantes na fé como a sua liderança. Mas é uma igreja como qualquer outra, formada de homens e mulheres que estão sendo aperfeiçoadas em Deus. E com certeza é uma igreja que teve alguns problemas. É uma igreja que começa, como eu disse, através do ministério de Paulo. É uma igreja que experimenta o primeiro amor. Mas é uma igreja que depois de 10 anos ela começa a manifestar sérios problemas. Porque é depois de 10 anos que o apóstolo Paulo vai escrever a sua epístola exatamente para essa igreja que ele havia iniciado o trabalho ali na cidade de Éfeso. E nessa epístola que ele escreve depois de 10 anos, ele já vai falar que existe gente dormindo e gente morta na fé. Então veja o que 10 anos pode gerar quando a gente não persevera e a gente falha na vigilância. Diga 10 anos. Diga 10 anos. Depois de 40 anos, é o próprio Jesus que vai escrever para essa igreja. E a escrita está lá numa das cartas do Apocalipse. E Jesus vai olhar para essa igreja depois de 40 anos e ele vai verificar o seguinte: a igreja cresceu, a igreja se consolidou, a igreja está bem fundamentada teologicamente, a igreja é paciente, ela tem estrutura, mas ela no processo, ela vai perder exatamente aquilo que é fundamental, que é o primeiro amor. Depois de quantos anos? 40 anos, diga 40 anos. Pergunta para o seu irmão aí, quanto tempo você está caminhando na fé, irmão? Pergunta para ele aí. Então fala para ele, redobra a atenção, porque depois dos 10 anos, depois dos 40 anos, olha o perigo. E é com essa intenção é que o apóstolo Paulo ele vai escrever as 2 epístolas a Timóteo. Porque quando você lê as 2 epístolas de Paulo a Timóteo, você tem
uma mensagem, mas você pode olhar essa mensagem em 3 perspectivas: a perspectiva de Paulo como líder, falando para um liderado; a perspectiva de Paulo como pai na fé, falando para Timóteo como seu filho na fé; e Paulo como um grande pastor, um grande líder também, ensinando princípios para esta igreja que Timóteo iria pastorear. E eu quero rapidamente nesta noite olhar alguns fundamentos da fé para esta igreja que nós encontramos nessas 2 epístolas que Paulo escreve a Timóteo. E a primeira delas que eu gostaria de destacar, que eu acho que é muito útil para a nossa caminhada de fé, é o fundamento ou o princípio da perseverança. Lembrando que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, onde nós temos ali exatamente o fundamento da igreja primitiva. O fundamento não inicia, por exemplo, na doutrina. O fundamento inicial não é a oração, não é o partir do pão, não é a comunhão. Mas o start, o começo de tudo é a perseverança. E perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Porque não adianta você começar na doutrina e não perseverar na doutrina. Não adianta você começar na oração e não perseverar na oração. Então perseveravam. Esse é o principal fundamento, a perseverança. E hoje a igreja comemora 6 anos, não é, pastor? Eu li esses dias atrás que existe uma regra, não é? Que é a regra teste de uma igreja no Brasil, que é o teste dos 7 anos. Foi feita uma estimativa que até os 7 anos é onde as igrejas são testadas, e a maioria delas muitas vezes fecha as portas. Depois dos 7 anos você vai embora. Então a igreja já chegou com 6, e a igreja vai passar dos 7 e vai continuar até o arrebatamento da igreja. Amém? Quantos declaram isso? Levante a mão e diga amém. Nós já passamos por uma pandemia e a igreja está aqui, então nós vamos em frente até o toque da última trombeta. Amém? Diga perseverança. É você começar e você terminar. É o que Paulo está falando. Eu comecei e estou terminando. E se nós formos olhar para o que Paulo vai relatar, ele vai falar para Timóteo: Timóteo, preste atenção à sua volta. Você se lembra do irmão chamado Demas? Sim, claro, Demas, um grande cooperador. Você se recorda de Alexandre? Sim, Alexandre. E Fileto? Sim, também. E Hermógenes? Também. Então todos naufragaram na fé. Timóteo, lendo isso, ele fala: mas não é possível, era do grupo, mas naufragou, não perseverou. O que Paulo está querendo lembrar Timóteo é que se Demas naufragou, se Fileto não perseverou, se ele não vigiasse, ele também poderia não perseverar. Olha a sua volta e perceba quantas pessoas que estavam e você não encontra mais. Naufragaram, se entristeceram. A fé esvaiu-se do coração por várias razões, mas não estão mais. Mas redobre atenção e preste atenção nisso. Você chegou até aqui, mesmo muitas vezes só você e Deus sabendo como, mas você está aqui. E se você está aqui é porque a mão do Senhor tem sido bondosa sobre a sua vida e você tem perseverado. E a perseverança, ela transcende as circunstâncias, porque ela atinge o nível da fé. Ela não é transitória de acordo com as mudanças circunstanciais. Porque quando nós olhamos, por exemplo, a caminhada de fé do apóstolo Paulo, e é isso que ele está passando para Timóteo e para a igreja. Imagina o apóstolo Paulo condicionando a sua caminhada de fé, a sua perseverança na fé, de acordo com as circunstâncias.
ele não teria declarado o que ele declara aqui: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu me recordo, um irmão numa dessas redes sociais um dia me abordou, falou assim: pastor, eu estou parando na fé, não vou mais congregar, e eu quero aqui só pedir que o senhor me ajude em oração, porque eu estou mesmo parando. E aí eu perguntei para ele: mas por que o irmão está parando? Ele falou: pastor, porque eu vou na igreja, eu não sinto mais, eu ouço os louvores, não sinto, a pregação também não sinto, a minha vida vai de mal a pior, parece que quanto mais eu busco, mais as coisas ficam complicadas, e eu não sei o que vai ser, então eu vou parar na fé, e eu não sinto mais, eu vou, escuto, não sinto mais a presença. E eu, como um bom pentecostal, eu sei o que ele está falando, não é? É bom sentir a presença de Deus, irmãos? Sim ou não? Amém? Quando você ouve o louvor, a pregação aqui, e dá aquele arrepio, é bom? Sim ou não? Amém? É bom, não é? Mas e quando você não sente? Não é? Porque daí eu falei para ele, imagina Paulo e Silas na prisão. Você acha que Paulo e Silas na prisão adoraram ao Senhor porque ele estava sentindo a presença? Ele estava com a costa toda marcada, ferida, machucada. Você acha que Paulo olhava para Silas e falava: tremendo em varão, está forte o mistério aqui, estou até arrepiado? Você acha que era isso? Não, era dor, era injustiça, era perigo. Mas eles adoraram. Por que eles adoraram? Porque eles queriam perseverar. E a perseverança não envolve quando você sente ou não, envolve a fé. Você caminha pela fé. O justo caminha não quando ele sente, o justo caminha pela fé. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus, diga aleluia. É por isso que o texto, Pedro ele vai falar: em Cristo nós já temos tudo, recebemos tudo. Diga tudo, diga tudo. Sabe o que significa tudo? É tudo mesmo. Tudo. Mas pastor, eu estou desempregado. Então você é um cristão que tem tudo, mas que por um instante está desempregado. Mas pastor, eu estou orando e eu estou ainda enfermo. Sim, você é um cristão que tem tudo, que por um instante está enfermo. Mas você já tem? Olha para o seu irmão e fala: você já tem tudo, irmão. Tudo. Quem está entendendo a palavra nesta noite aqui? Então o apóstolo Paulo, ele está querendo transmitir para Timóteo, para a igreja de Éfeso, exatamente esses fundamentos: a perseverança, a fé. E algo que ele busca com isso, amados, é a maturidade. Diga maturidade. É Pedro, tá ligada, não é? É Pedro que vai declarar o seguinte: agora recebeste a fé, portanto acrescentai a ela a paciência, a paciência, a ciência, a ciência, a piedade, a virtude, o amor. O que é que Pedro está falando? Você recebeu a fé, agora você desenvolve a fé. Porque fazendo isso, não estarás ocioso e nem estéril. Então quando você vê um crente ocioso, não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, esse vazio que me habita, não há sentido existencial enquanto caminho, é ociosidade. Isso é resultado de não desenvolvimento da fé. Quando você vê um cristão que não frutifica, estéril, ele não está desenvolvendo a fé. É mais ou menos assim, quer ver? Imagina que a salvação, a fé, é como se fosse um piano. Então não se trata de ter ou não ter, temos. Eu recebi o piano e você recebeu o piano, amém? Entendido isso?
Aí você chega na casa de um irmão que recebeu o piano, um piano de cauda branca, maravilhoso, está na sala dele. E você chega ali e fala: irmão, glória a Deus, olha que bênção que você recebeu, a fé, a salvação. E agora como é que está isso aí? Depois de um mês você visitando ele. Aí ele abre o piano e ele olha para você e fala: vem aqui e veja o que eu já desenvolvi, o que eu já aprendi, o que eu já gerei. E ele vai na tecla Dó, e ele aperta o Dó e sai o som do Dó. E aí você fala: ok, um mês no Dó, tá bom, já achou o Dó. Você volta lá depois de um ano e o piano está lá. E você pergunta para ele: e aí, irmão, como é que está a relação com o piano? E ele, na mesma alegria, ele vai lá no piano, abre o piano e acha a tecla Dó e aperta de novo o Dó. Diga Dó. Depois de 5 anos você volta lá, o piano está lá. E ele, na mesma alegria, ele abre o piano e, para sua triste surpresa, aonde é que ele vai? Aonde? Não, aumente a voz. Aonde? Olha para o seu irmão e fala: que Dó. Porque ele ficou no Dó. Aí você encontra um outro cristão e você vai na casa dele, depois de um mês ele está no Dó. Depois de um ano ele já está tirando alguma coisa. Depois de 5 anos ele já está tocando em alguma orquestra sinfônica. Sabe por quê? Porque ele desenvolveu a sua fé. Isso é maturidade. Porque, irmãos, como igreja, qual é o propósito de Deus em nos manter na terra enquanto sua igreja? É nos amadurecer para aquilo que há de vir. Porque é João que vai escrever na sua primeira epístola, capítulo 3. O que está acontecendo agora no presente é o hiato, é o parêntese entre o agora e o ainda não. Ele vai falar: agora, filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser, porque assim como Ele é, também seremos e o veremos. Então o que está acontecendo agora é o processo entre exatamente o agora, filhos de Deus, e o ainda. E nesse intervalo, o que é que tem que ser desenvolvido? A nossa maturidade. A nossa maturidade para o quê? Para o governo de Cristo. Porque nós estamos sendo preparados para governar com Cristo. Você sabia disso? Você acredita que tem gente ainda que chega para mim e fala assim: pastor Samuel, me explica um negócio, como é que vai ser lá na eternidade? Quer dizer que a gente vai ficar na eternidade, uma eternidade, cantando santo, santo, glória, santo? É isso que tem na eternidade? Eu olho para o irmão e falo: misericórdia, ele não entendeu nada. E mais do que isso, se fosse para ficar na eternidade falando que ele é santo, eu ficaria, porque imagina o gozo que deve ser lá no céu. Mas aí eu tenho que olhar para esse irmão e falar: não, querido, nós vamos governar com Cristo, e você está sendo preparado para isso. É por isso que Paulo, quando ele chegava em algumas igrejas, ele levava um susto, porque ele olhava para os irmãos e falava: irmãos, não pode ser, vocês não estão sendo preparados para governar? Sim, mas então por que vocês estão se invejando entre vocês? Por que vocês estão se degladiando entre vocês? Por que vocês estão dando rasteira entre vocês? Por que vocês estão sendo inimigo entre vocês? Se o processo é para amadurecimento, é para vocês se aperfeiçoarem e para governar com Cristo. Olhe para o seu irmão e fala para ele assim: você vai ser governador, irmão. Agora dê uma olhadinha de canto de olho e vê se ele tem jeito de governador, se ele está com estilo de governador. Não é? Porque tem irmão assim que você bate o olho e você fala: está com jeito. Tem outros que você olha e fala assim: eu renova ele, porque ele não está com jeito não. Ele está meio mal. Renova ele. Você vai governar com Cristo. Diga: maturidade da fé. Sabe um texto surpreendente que eu fico surpreso? O que é maturidade? Só para a gente ter uma ideia do que é maturidade.
Você já parou para pensar na perspectiva daquela interpretação do Evangelho, onde Jesus está na proa do barco, vem uma tempestade, os discípulos começam a panicar, literalmente panicar, e eles olham para a proa, Jesus está dormindo tranquilamente, e eles no pânico acordam Jesus, desperta Jesus do sono. Jesus fica meio atribulado, olha para eles e fala: o que está acontecendo? Olha a tempestade, o senhor não está vendo? Ele acalma a tempestade, porque ele vê o desespero nos seus discípulos. Depois que ele acalma a tempestade, ele olha para os discípulos e fala: até quando vocês vão ficar com esse nível de fé? Nós muitas vezes pensamos que esse nível de fé é a fé para acalmar a tempestade, mas não é. Esse nível de fé que estava faltando nos discípulos é a fé que, quando eu estou no meio de uma tempestade, eu olho para o meu Senhor e eu tenho fé de fazer exatamente o que Ele está fazendo no meio da tempestade. E o que ele faz no meio da tempestade? Ele dorme, ele descansa. Então sabe o que seria surpreendente, nível de fé? Era os discípulos olharem e falar: é real, a tempestade está batendo no barco, parece que nós vamos afundar, mas o Senhor está descansando, e a gente vai fazer igual Ele, nós vamos descansar no meio da tempestade. Imagina você no lugar da tempestade, olhando aquele bando de homem descansando, você fica até meio sem graça. Eu assopro ou não assopro? A tempestade ia dar um jeito de acalmar, porque não tem sentido. Olha o nível de fé. Isso é fé madura. Isso é maturidade. E é para esse nível que o Senhor deseja nos levar. É para essa esfera que o Senhor deseja nos levar. É para uma esfera de perseverança, diga perseverança, aonde a sua caminhada não vai estar condicionada às circunstâncias, quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal, mas pela fé. Quando a sua caminhada ela está vinculada à maturidade, diga maturidade, diga maturidade. E quando a nossa caminhada de fé ela vai atingindo um aperfeiçoamento naquilo que é a identidade da igreja, diga identidade da igreja. Você sabia que a missão da igreja está vinculada à identidade da igreja, e a identidade da igreja está vinculada à missão da igreja? Paulo ele gosta muito desse termo aqui, ó, corrida da fé. Porque Paulo sabia que a nossa fé é uma corrida de bastão. O bastão está em nossas mãos agora, mas outros vieram antes de nós. E o que está acontecendo exatamente agora é uma transição para quem está chegando e para quem está saindo. E é nesse exato momento que a igreja precisa estar atenta, porque muitas coisas podem ser perdidas. Você tem um exemplo maravilhoso em Eliseu, que entendeu a autoridade da geração que o precedeu, que é Elias. Ele fica com a capa do seu mentor. Ele quer a capa. Enquanto ele não recebe a capa, ele não inicia o seu tempo ministerial. Imagina o que é isso. Você olhar Israel, identificando que agora é o tempo de Eliseu, porque Elias saiu de cena. Mas quando olha para Eliseu, eles também veem a capa de Elias, porque é aquilo que identifica Eliseu com o vínculo daquele que o precedeu. O problema é que a nossa geração ela tem problema em vestir a capa da geração que a precedeu. Parece que ela é tão supra-humana,
ela é tão espiritual, ela é tão diferente de tudo que já aconteceu no processo histórico da igreja, que parece que ela está inventando igreja. Parece que ela é que está definindo o que é ser igreja. Não, a igreja do Senhor já está colocando os seus fundamentos pelo próprio Senhor da igreja. Então a identidade da igreja, e uma das coisas mais especiais que eu acho, que eu encontro nas escrituras, em Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, onde ele vai falar sobre a identidade da igreja. Ele vai falar: agora pois permanece a fé, diga fé, a esperança, diga esperança, o amor, diga amor. Então aqui, em resumo, em síntese, a identidade da igreja, diga fé, diga esperança, diga amor. Então o que nos torna igreja é a fé, a esperança e o amor. A fé, porque nós fomos visitados daquilo que está vinculado à eternidade, aquilo que vem da eternidade, que é a salvação do próprio Deus, nos visitou no tempo e espaço, nos alcançou aqui e agora. E porque aquilo que nos alcançou aqui e agora vem do eterno, é que o que me vincula ao eterno é a fé, não é a vista. Por que é que nós, juntamente com a salvação, recebemos a fé? Porque a nossa salvação procede do eterno. E para você se relacionar com o eterno, não é por vista, mas é mediante a fé. Então diga fé, diga esperança. O que é a esperança? É esperar com confiança. Porque aquele que caminha por fé, ele espera com confiança. Entre o agora e o ainda não. E é o próprio apóstolo Paulo que vai escrever aos Romanos capítulo 12, versículo 12: agora, alegrai-vos na esperança. Veja que a esperança gera alegria. Agora, você já parou para pensar que a alegria é sinônimo de força? Porque Neemias capítulo 8 vai falar: a alegria do Senhor é a nossa. Muitas vezes nós não associamos força com alegria, alegria com força, força com alegria, alegria com força. Vocês estão lembrados dos discípulos de Jesus no Getsêmani, que dormiam de tristeza? Enquanto que a alegria te revigora, te viabiliza, te impulsiona, a tristeza te paralisa, te infantiliza, te gera medo. É por isso que a tática do inimigo é entristecer a igreja. Porque se ele entristece a igreja, ele rouba, elimina a força da igreja. Você já viu uma igreja alegre, na potência máxima da alegria? É uma igreja que evangeliza, é uma igreja que contribui, é uma igreja que abraça, é uma igreja que ama, é uma igreja que coopera, é uma igreja que flui, porque ela está alegre, e a alegria do Senhor é a nossa. Mas Paulo vai falar que na esperança também há alegria. Então, enquanto nós esperamos o dia, nós nos alegramos por essa esperança. Quantos se alegram por essa esperança? Levante a mão e adore ao Senhor aí no seu lugar. Então, identidade da igreja, vamos lá, diga identidade da igreja. Diga fé, diga esperança, e agora diga amor. E aí Paulo vai falar o seguinte aqui: entre esses três, o maior desses é o amor. Amados, perceba isso. Olha a pedagogia de Jesus. Jesus ensinou os discípulos 3 anos.
No finalzinho ele fala assim: olha, se vocês esquecerem de tudo, não se esqueça disso. Eu vou resumir tudo que eu falei: amai-vos uns aos outros. Queridos, vamos responder aqui com sinceridade. Você precisa ser um grande hermeneuta, um grande intérprete, um grande teólogo para interpretar essa frase: amai-vos uns aos outros? É simples de entender? Sim ou não? É simples de entender? Mas ao mesmo tempo que é simples de entender, é simplesmente, humanamente falando, impossível de cumprir. É por isso que muitas vezes a gente complica, porque lá no fundo a gente sabe que não vai dar conta de cumprir aquilo que Jesus mandou que a gente cumprisse, que é amar. Porque amar significa eu perder para te abençoar, significa eu renunciar por você. E é por isso que Paulo vai falar que o amor é maior do que esses 3 pilares da identidade da igreja, que é a fé, a esperança, o amor. Porque o amor, na verdade, olha isso, precede até a vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem está em primeiro plano, a vida ou o amor? É uma questão interessante, não é? Mas quando Paulo fala que o amor precede a tudo, ele está dentro da revelação, é o amor. Sabe por quê? Um exemplo aqui, só um exemplo prático. Uma mãe que ama, ela está diante de um algoz que fala assim: um de vocês vão morrer e um vai sobreviver, ou a mãe ou o filho. O que uma mãe que ama, ela vai fazer? Por amor, ela vai entregar a sua. Então o que é mais forte, a vida ou o amor? O amor. É por isso que o apóstolo Paulo está falando, na construção da nossa identidade enquanto igreja, 3 elementos são essenciais: a fé, a esperança e o amor. Entre esses, o maior é o amor. Agora, como é que a gente ama? Se é praticamente, humanamente falando, impossível. Quantos de vocês já ouviram falar que o amor é um sentimento? Ou um amor, alguém que pensa mais sofisticadamente vai falar que o amor é uma decisão. Um dia eu fui fazer um teste, eu falei: o amor é uma decisão, então deixa eu decidir amar. Eu fiquei na minha decisão e não consegui dar um passo a mais. Eu decidi, mas não consegui aplicar. E aí eu olhei e falei: então o amor não pode ser apenas uma decisão, porque às vezes eu decido amar, mas não consigo colocar em prática aquilo que eu acabei de decidir. Então, biblicamente, o que é o amor? Aí eu fui para as Escrituras. E aí João, ele vai colocar o seguinte: nisto definimos, conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e agora nós temos que dar a vida pelo irmão. E aí dentro da sua primeira epístola, capítulo 5, é ele que vai falar: porque nascemos desse amor, é que agora temos condição de amar todos aqueles de igual modo nascem a partir desse amor. Ou seja, eu entendi que o amor só é possível em mim enquanto cristão quando ele se manifestar como uma expressão da vida de Cristo que habita em mim. Quanto mais Cristo me habita, mais eu expresso o verdadeiro amor. E você pode perceber que quanto mais perto de Jesus você está, mais sensível à dor do outro você fica. Quanto mais íntimo de Jesus você está, mais paciente você se torna, mais amoroso você é. Porque não se trata da sua condição humana em amar, mas se trata da vida daquele que te habita, que expressa através de você o verdadeiro amor. Quantos estão entendendo isso? Levante a mão e diga glória a Deus. Então vamos lá, levante a sua mão e diga: nesta noite, a nossa identidade enquanto igreja está fundamentada na fé, na esperança e sobretudo no amor. Diga: Senhor Jesus, nos batiza com a Tua presença, para que possamos ser capazes de nos amar
para a tua glória. Quantos desejam isso? Adore ao Senhor aí no seu lugar, porque o Senhor está te visitando para te ajudar a amar. Diga identidade, diga perseverança, diga uma igreja gentil. Irmãos, aquilo que Jesus fez por nós, só Ele poderia ter feito. Agora, como nós vamos caminhar, aí passa muito pelas nossas definições, preferências, maturidade. Eu percebo, por exemplo, no apóstolo Paulo, quando ele vai falar com Timóteo, que é seu liderado, ele é o líder. E ele vai começar a primeira epístola falando assim para Timóteo: Timóteo, como eu te roguei. Eu fui olhar o que significa a palavra rogar. A palavra rogar significa pedir humildemente. Então é um líder que está pedindo humildemente para o seu liderado. Com isso o apóstolo Paulo está imprimindo o seguinte princípio: você quer caminhar comigo? Então vai ser na base da gentileza. Eu não estou aqui para oprimir ninguém, para persuadir ninguém, para tripudiar em cima de ninguém, porque ele é seguidor de Jesus. O próprio Jesus um dia olhou para os seus discípulos e falou assim: vocês estão achando pesada a mensagem? Se vocês quiserem, pode também se retirar como a multidão, porque eu não sou líder de opressão. Então diga gentileza. Agora, irmãos, nós vivemos numa cultura no Brasil que parece que a gentileza é sinônimo de fraqueza. Parece que o líder que quer ser gentil, educado, quer trabalhar na consciência, não é explorador. Muitos olham para ele e falam assim: meu Deus, é fraco. E quando se depara com um líder que é violento, truculento, que chuta a canela, que empurra, que impõe, que tripudia, aí ele olha e fala: esse é poderoso em Deus. É um negócio esquisito, eu não sei se você já percebeu. O que Paulo está propondo aqui é a construção de uma comunidade de fé aonde possa reinar a gentileza. Porque, irmãos, o nosso inimigo já está definido, é o maligno. Não é a pessoa que está do seu lado, não pode ser. Quem está entendendo isso, diga amém. E se alguém se levantar como seu inimigo enquanto humano, irmão, ame ele, procure amá-lo, orar por ele, é o que Jesus falou. Às vezes as pessoas perguntam para mim: você tem muito inimigo? Eu falo: rapaz, eu nunca contabilizei. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Tem muito olho gordo sobre a sua vida, pastor Samuel. Eu falo: não faço nem ideia. Porque no nosso meio, eu não sei se você já percebeu, existe uma tendência, uma espiritualidade que parece que o crente é a última, aquela frase que falam, é a última bolacha do pacote. Está todo mundo contra ele, está todo mundo querendo ver o fim dele, está todo mundo querendo ver o mal dele. Meu Deus, eu olho e falo: meu Deus, mas as pessoas não trabalham, não tem que pagar conta, está todo mundo contra o irmão. Não é possível isso. É uma espiritualidade do atraso. O indivíduo vem para a igreja, ele vem orando: Senhor, adestra a minha mão para a peleja, porque o meu inimigo está lá. Quem é o inimigo dele? É o irmão. Misericórdia, diga misericórdia. Não é o irmão, é o inimigo, é o maligno, é o diabo. Essa pessoa que está do seu lado é o seu irmão. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala: vamos construir uma comunidade de gentileza. Fala para ele: gentileza. Isso, gentileza. Amém, irmãos? Uma comunidade de pessoas gentis. Uma comunidade que facilita a vida do outro. É isso que Paulo está querendo que Timóteo entenda. Facilita, porque já é complicado. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Quando Jesus ordena que os seus discípulos atravessem no barco para o outro lado, quantos discípulos Jesus tinha? Quantos discípulos Jesus tinha?
Lembrando que Judas ainda estava no grupo. Quantos discípulos? Quantos barcos tinha para os 12 atravessar do outro lado? Quantos? Diga um. Diga um. Sabe qual é o problema de hoje? Hoje tem gente que olha e fala: Jesus, ok, eu atravesso do outro lado se tiver barco particular para mim, porque com esse irmão aqui eu não entro. E aí o que o evangelho está falando é: se você não entrar, você não atravessa. Então vai ter que ser com ele, porque o barco é o mesmo. Então olha para o seu irmão aí e fala para ele assim: você vai ter que atravessar comigo, irmão. Fala para ele: não tem jeito não. Mas Senhor, e quando ele pisar no meu pé? Você vai ter que dar um jeito, porque daqui a pouco você que vai cutucar ele. E é assim que a gente chega do outro lado. E se é assim que a gente chega do outro lado, mais uma vez, com todo respeito, fala para ele: então facilita para mim, não complica o que já é complicado. A gente já vai pegar tempestade, a gente já vai pegar ventania. Então não complica para mim dentro do barco. Quem está entendendo isso, irmãos? Facilita para o outro, está no mesmo barco. Então diga: uma igreja gentil, uma igreja facilitadora. Diga: uma igreja equilibrada, equalizada. Isso é sinal de maturidade também. Sabe por quê? Porque é isso que Paulo vai falar para Timóteo: fique equilibrado, meu filho. Rejeita as tradições, as fábulas velhas, caducas, para que você acesse o novo, para que você tenha acesso ao equilíbrio. Não é aquela espiritualidade bipolar. Ora tá, ora não tá, ora quer, ora não quer. Ora é de Deus, ora não é. Ora é muito quente, ora é frio. Equilíbrio, maturidade. Diga: equilíbrio. E como é maravilhoso nós estarmos dentro de uma igreja equilibrada, um culto racional, que tem Cristo como centro, aonde a glória é para Ele e não para o homem, aonde o que na verdade é o propósito é a essência e não a forma. Quem está entendendo isso? Diga amém, diga glória a Deus. Porque senão a gente começa a fazer culto ao odre e a gente perde o vinho. A gente começa a se apegar à forma. Eu brinco às vezes, eu tenho muitos amigos, da onde eu venho, a minha construção de fé, o meio pentecostal, assembleiano. Eu olho para alguns amigos assembleianos, eu falo: rapaz, você tem que tomar cuidado, que eu acho que você está ficando muito católico, apostólico, assembleiano. Porque, rapaz, toma cuidado, porque senão você vai achar que só a assembleia é salva. É o equilíbrio. Há um tempo atrás uma irmã veio para mim e falou assim: pastor, eu nasci numa igreja, não vou falar o nome aqui, e lá ensinaram para mim que só lá é que salva, só lá é a igreja verdadeira. Eu falei: mas não pode ser. Ela falou: por que não? Eu falei: porque quando é que começou essa igreja? E essa igreja está no Brasil, o nome da igreja. Eu falei: ela não começou no Brasil? Sim, no Brasil. Eu falei: então, mas se começou no Brasil, 500 anos que o Brasil é descoberto, essa igreja foi fundada quando? Em 1950, 1960, alguma coisa. Eu falei: irmã, então pensa comigo. Quer dizer que antes disso, a cruz de Cristo não teve nenhum efeito. Mas daí, quando nasceu o fundador dessa igreja, que foi lá no cartório, abriu o CNPJ, aí o filho olhou para o pai e falou: pai, agora sim eu posso começar a salvar, porque a minha igreja foi estabelecida no Brasil. Ela levou um susto, falou: não pode ser, né, pastor? Eu falei: não pode. E isso não é revelação, é só um cálculo. Quem está entendendo isso, irmãos? Irmãos, antes de Jesus falar da sua igreja, Ele falou do reino.
É só lá na frente que ele fala: eu vou edificar a minha igreja. Mas o reino precede a igreja passa pelo reino, e o reino continua eternamente. Senão a gente começa a misturar as coisas, a gente começa a ficar mais da denominação do que do reino. Um dia eu comecei a pensar numa proposta de fazer um dicionário para a pessoa que chega em algumas igrejas e colocar na mão, porque a gente vai pegando o nosso jeito, a gente esquece que tem gente que está entrando a primeira vez, a gente complica para ele, porque nós temos o nosso evangeliquez, não é? A gente já tem o nosso evangeliquez. Quantas vezes você se pega no mercado, na padaria, chamando o cara, está do outro lado lá de irmão, de varão, ou varão pesa, você fala: meu Deus, nem sei se é crente. Não é isso? É o nosso evangeliquez. Uma vez eu fui brincar de bola com os irmãos de Jacareí. Olha a situação. Fui brincar de bola com os irmãos, estamos lá brincando, e de repente uma briga. Eu falei: o que está acontecendo? Como é que os crentes estão brigando? Aí eu descobri que não era uma pessoa que havia sido convidada. O cara tinha 2 metros de altura, totalmente slim, magro, uma vareta. E aí o irmão olhou para ele e falou: toca a bola, varão. Ele olhou e falou: quem que é varão aqui, rapaz? Você está de brincadeira comigo? Quem é varão aqui? Aí teve que parar o jogo para explicar para ele que varão é um termo nosso. A gente vai criando o nosso evangeliquez, a nossa identidade, não é? Eu fico preocupado com pessoas que entram na igreja a primeira vez, e o pregador está pregando aqui. Imagina, olha o linguajar. Irmãos, olha esse rolo que desce no manto da glória de fogo. O cara entra a primeira vez, ele olha e fala: meu Deus, cadê o manto que desce no rolo de fogo da glória? Aí você pergunta para o pregador depois do culto: irmão, o que é aquilo? O rolo que desce no manto de fogo de glória. Ele mesmo vai falar: é mistério. Se é mistério para ele, imagina para o resto. É o culto racional, onde Cristo é apresentado, onde a fé é desenvolvida, onde o entendimento é ampliado e o milagre acontece no meio disso. Quantos desejam isso? Levante a mão e diga glória a Deus aí, porque a palavra é dele e ele está trabalhando aqui. Então diga: igreja equilibrada. Diga: igreja equilibrada. Diga: uma igreja evangélica. Para ser uma igreja evangelística, diga: evangélica. Para ser evangelística, porque nós somos evangélicos, porque nós temos o evangelho. Quando perdemos o evangelho, não há sentido de sermos conhecidos como evangélicos. E talvez hoje essa igreja evangelística, ela se mostra muitas vezes ineficiente, porque essa igreja não está sendo tão evangélica. E tudo está relacionado a isso que nós estamos falando. Não depende de nós. Nós só temos que dar resposta naquilo que já nos alcançou. Até a nossa missão, essa igreja evangelística, ela deve acontecer numa expressão daquilo que está acontecendo em nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que vem em seguir não é e farão, e serão. Normalmente a nossa oração é assim, ó: Senhor, me dá poder para. Vai no monte aí, ora com os irmãos do monte. Ele está orando, não estou generalizando, mas a grande maioria é: Senhor, me dá poder para levantar paralítico, me dá poder para abrir olhos de cego, me dá poder para fazer.
O propósito relatado na palavra, o poder, antes de te levar a fazer, vai te levar a ser. E ser-me-eis testemunhas. O fazer é uma extensão do ser. Quem está entendendo isso? É por isso que Jesus disse: sem mim vocês nada farão. Porque a igreja válida de Jesus é aquela que não tem vida própria em si mesma. Ela depende do Senhor dela. Tudo que ela faz em termos de movimento é a partir da vida do próprio Cristo. É por isso que Paulo está querendo que Timóteo entenda isso. Trabalhe para você construir uma igreja evangélica, e assim ela será uma igreja evangelística. Uma igreja que vai ter a sua identidade consolidada e logo vai desenvolver a sua missão como uma expressão espontânea daquilo que ela está vivenciando enquanto ela é. Ela é. E por ser, ela manifesta a sua missão no mundo. Quantos desejam isso? Só que para isso a gente tem que abrir mão de nós. A gente tem que tirar a mão do controle. A gente tem que deixar de ir na força do nosso braço. A gente tem que orar a oração que Jesus ensinou: não a minha vontade, mas a tua vontade. Nós temos que estar posicionados, alinhados. Porque olha isso daqui, e eu já estou caminhando para o final, não vou cansá-los. Antes de Jesus enviar o Espírito e o poder, Jesus posicionou a sua igreja. Porque na ascensão do Senhor, o mandamento do Senhor foi esse: ficai em Jerusalém, até que. Jerusalém não é o poder, Jerusalém não tem o poder, Jerusalém é apenas o posicionamento para receber aquilo que virá. Muitas vezes nós confundimos o posicionamento com aquilo que é, ou em outros termos, o meio pelos fins. Nós confundimos. Nós nos posicionamos para receber. Por exemplo, por que é que nós jejuamos? Não é porque o jejum tem poder. Nós jejuamos por causa da nossa incredulidade. Jejuamos como uma forma de expressão a Deus, dizendo: Senhor, eu abro mão daquilo que é elementar, essencial na minha vida, que é o pão. Porque nessa minha atitude eu estou declarando: nem só de pão eu vivo, mas eu quero a tua vontade. Por isso eu me posiciono para receber a tua boa, perfeita e agradável vontade. Por que é que nós oramos? Para nos posicionar. Então nesses 6 anos, isso é palavra de Deus para a igreja: continue se alinhando, se posicionando, porque no tempo certo uma nova dimensão vai se abrir, e aquilo que Deus já vem falando e vem prometendo vai se cumprir para a glória dele. Quantos desejam continuar se posicionando para que aquilo que Deus prometeu nesse ministério, nesta igreja, possa se cumprir? Levante a mão e diga: Senhor Jesus, nesta noite nos posiciona para a tua glória. Diga: Senhor Jesus, nesta noite nos alinha a tua vontade, para que o Senhor possa cumprir em nós todas as promessas para a glória do teu nome. Se você pode adorar ao Senhor, adore ao Senhor aí no seu lugar, porque o Senhor está posicionando a sua igreja. Agora eu estou caminhando para o final. O pregador, quando fala que está caminhando para o final, ele tem mais uns 20 minutos de mensagem, né? Você já sabe como é que é. Uma igreja posicionada, ela vai ser uma igreja relevante, porque ela vai estar no lugar onde ela vai conseguir interpretar as impressões do Espírito para ela.
E é isso que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 da sua primeira epístola. Ele vai falar: o Espírito expressamente diz. Então, o problema não é que o Espírito não fala, ou parou de falar. A grande questão é se nós estamos posicionados o suficiente para entender o que o Espírito está expressando. Tanto é que a igreja do arrebatamento, de Apocalipse capítulo 22, é a igreja que vai estar posicionada e alinhada ao que o Espírito estará falando. O Espírito e a noiva dizem a mesma coisa, dizem vem. O problema é o Espírito está falando vem e a igreja está falando outra coisa. O problema é o Espírito está falando sobre juízo e a igreja está falando sobre paraíso. Se ela não captar o que o Espírito está expressando, ela não será relevante no mundo. A relevância de um profeta válido no Antigo Testamento passava por esse critério. Era o olhar que definia a sua hora. Era a sensibilidade que conectava o coração do profeta ao coração de Deus. E Deus derramava no coração dele aquilo que a teologia chama de patos, o sentimento do divino no coração do profeta. O que Deus estava sentindo no trono, o profeta sentia na terra. Deus despejava, Deus derramava o seu sentimento no coração do profeta, e aquilo explodia em palavras nos seus lábios. Mas para isso é necessário posicionamento, alinhamento, para nós entendermos o que o Espírito expressamente está dizendo. Quem deseja isso, diga amém. Então, meu querido, se prepara para abandonar os seus próprios sentimentos, as suas vontades. Se prepara para acordar de madrugada, tomado por um sentimento que você não sabe de onde vem, que te leva às lágrimas a clamar pela sua cidade. Se prepara para passar por um semáforo e não fechar mais a janela para aquele que precisa, mas você parar o seu carro e ouvir a sua história, porque o sentimento de Deus estará no seu coração. Quantos desejam ainda isso? Levante a mão e diga amém. Um dia eu, com 18 anos, eu orei assim, porque eu entendi isso. Eu falei: Deus, eu quero o teu sentimento no meu coração. Qual é o teu sentimento pela minha cidade? Sabe o que aconteceu comigo? 3 horas da manhã o Espírito me acordou. E eu tinha um irmão que sempre evangelizava comigo na minha cidade. Eu falei: mas essa hora ele não vai estar acordado. Ele morava, acho que só com a mãe dele, e era no mesmo bairro. Eu liguei, falei: é de Deus, se for de Deus ele vai atender. Liguei, quem que atende? Ele. Falei: varão, eu estou com uma missão aqui, Deus mandou eu sair 3 horas da manhã, topa? Ele falou: estou descendo. Imagina, 3 horas da manhã. Peguei um punhado de folheto e saí nas ruas da minha cidade. Ali eu comecei a ver a realidade da minha cidade de madrugada. Fui caminhando. Na minha cidade tem uma rua chamada Rua do Cafezal, uma rua muito grande, uma avenida, e estava deserta. Eu falei: vamos entrar aqui. Ele falou: amém. Entramos, e caminhando para o nada. De repente, eu não sei como, apareceu uma senhora na nossa frente. Ela veio no meio da escuridão e ela começou a se destacar. Eu falei: tem alguém ali? E quando eu me dei de frente com ela, eu falei: minha senhora, por gentileza. Ela, cabeça baixa: a senhora tem um minutinho para nos ouvir? Ela falou: tem. Cabeça baixa. E ardeu no meu coração a palavra. Eu não lembro das palavras, mas ardia. Era espontâneo. Quanto mais eu falava, mais vinha. E eu falava e queimava, e eu falando, e queimava, e eu falando, e eu queimando, e eu falando, até que cessou como uma fonte. Cessou, eu parei. Quando eu parei, ela levantou a cabeça. Ela levantou a cabeça e falou assim: jovem, eu posso fazer uma coisa? Eu falei: o quê? Eu posso te tocar. Eu falei: como assim? Ela falou: não, tocar seu braço. Eu falei: ok, toca o meu braço. Ela tocou o meu braço. Eu falei: por que você está me tocando? Ela falou: você sabe para onde eu estou indo? Eu falei: não faço ideia. Ela falou: eu estou indo para a ponte do Rio Paraíba, que é uma ponte que muitos tiram a vida em meio às pedras ali. Ela falou: eu estava indo para a ponte do Rio Paraíba, e quando eu saía da minha casa, eu olhei para o céu,
E eu falei assim: eu não acredito mais que o Senhor existe. E eu só vou mudar tanto a minha decisão com relação à minha fé, se o Senhor enviar um anjo e me parar no meio do caminho. Eu olhei para ela, eu falei: mas minha senhora, eu não sou anjo. Ela falou: mas foi Ele que te mandou, porque você acabou de falar a minha história todinha. Você sabe o que é 3:30 da manhã, 4 horas, a mulher de joelho, aceitando a Jesus, porque um jovem de 18 anos orou dizendo: Senhor, eu quero sentir o que o teu coração sente pela minha cidade. Isso é uma igreja com relevância. Mas entenda que haverá renúncia, haverá tensão, conflito, mas é nesse lugar que Deus quer nos usar. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém, queridos? E hoje é noite de nós celebrarmos esse tempo tão especial de igreja, com renúncia. Nós vamos deixar para que o Senhor possa nos usar. Quantos querem ser usados por Deus nessa cidade? Ainda mais. Então fica de pé no seu lugar. Levante a mão o mais alto que você puder e diga: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Diga: Senhor Jesus, que possamos ser essa igreja madura, com identidade, para cumprir a nossa missão, relevantes na pregação. Diga: Senhor Jesus, nos amadurece para a tua glória e para o teu louvor. Quantos desejam renunciar nesta noite? Colocar no altar do Senhor aquilo que talvez está te impedindo de fluir, de Deus operar na sua vida como você sabe que Ele tem urgência em operar. Se você deseja, no seu lugar, eu vou propor isso, 1 minuto. Você vai dobrar o seu joelho aí no seu lugar, como um sinal de renúncia ao Senhor. Você que quer renunciar diante da cruz de Cristo, dobre o joelho aí no seu lugar, dizendo: Senhor, eu quero renunciar a minha vontade, o controle da minha vida. Eu quero renunciar nesta noite aqui. Enquanto você está ajoelhando, é isso que você está dizendo para o Senhor: eu renuncio, eu abro mão, para que o teu Espírito possa governar, para que a tua vontade possa sobressair. E eu estou ajoelhado diante de ti, porque eu abro mão das minhas vontades, eu prefiro perder, para que Cristo possa ganhar em mim. Ela mandará machuri me candarácias. Deus está gerando algo novo aqui nesta noite. Deus, através do seu Espírito, está recebendo essa renúncia. Deus está contemplando o seu coração e a sua oração nesta hora. E o Espírito de Deus vai te tomar nesta noite. E se você pedir a Ele, para Ele derramar sobre o seu coração o seu sentimento, as suas impressões, o seu querer, Ele vai fazer isso hoje. E uma nova história vai começar a acontecer a partir de hoje. Ela mandará machuri me carará. Toda distração está caindo por terra, porque a presença do Senhor está aqui. Toda distração que tirava a igreja do foco, da identidade, da missão, está sendo consumida pela presença do Senhor, porque o Senhor tem urgência numa igreja relevante, numa igreja evangélica, numa igreja evangelística, numa igreja madura, numa igreja cheia de fé.
E nesta noite o Senhor está distribuindo dons no meio da sua igreja, porque Ele tem urgência em operar através dos dons, dos ministérios. E o Senhor está capacitando a sua igreja com dons, ministérios, porque Ele quer levar a igreja nesta nova esfera de maturidade, de relevância, de crescimento. Você que está com seu ministério parado, inviabilizado, o Senhor nesta noite vem sobre ti com restauração, com renovo, e Ele restaura o seu ministério, Ele renova os seus dons nesta noite para você operar para a glória dEle. Desperta o dom que há em ti, o Senhor está te ajudando a despertar. A igreja tem urgência daquilo que Deus colocou em você. Aleluia. O Senhor te renova, o Senhor te levanta, o Senhor vem sobre você com renovação, graça. Espírito da verdade, Espírito da verdade, o Senhor te renova, o Senhor te levanta. Glória a Deus. Pode estar em pé, você que pode, esteja em pé nesta hora adorando ao Senhor. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, do real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Aleluia. Meus irmãos, eu já estou encerrando, mas o Senhor toca no meu coração para apenas compartilhar. Nós estamos falando dessas características desta igreja. Diga comigo uma igreja amiga. Diga igreja amiga. Diga igreja amiga. O apóstolo Paulo, a maior evidência de que ele tinha em Timóteo um grande amigo é quando ele escreve 2 cartas, não uma, mas 2 cartas a Timóteo. Porque escrever cartas, é que a nossa geração não sabe mais o que é escrever cartas, não é? Hoje é a geração do WhatsApp.
Mas escrever carta significa parar a vida pelo outro. Diga: parar a vida pelo outro. Se lembrar do outro e dedicar tempo ao outro. Isso é escrever carta. Diga: escrever carta. Quando Paulo escrevia as cartas a Timóteo, é isso que ele estava falando: Timóteo, eu sou um grande amigo seu, eu te amo em Cristo, porque eu estou parando a vida por causa de você, eu estou me lembrando de você, eu estou dedicando tempo a você. Então aqui, nesses 6 anos, nós precisamos de uma igreja que escreve mais cartas. Olha para o seu irmão aí e fala para ele assim: escreve mais cartas para mim. Fala para ele aí. Quando você fala para o seu irmão: escreve mais cartas para mim, você está falando isso: pare a vida mais por mim, ore mais por mim, se lembre mais, dedique tempo mais a mim. Quantos aqui querem ser essa igreja que escreve cartas um ao outro? Então, com a mão levantada, nesse espírito de amor, adore ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Você que quer escrever mais cartas, você que quer ser essa igreja que escreve cartas, vamos adorar ao Senhor. E adore ao Senhor aí. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. Recompensa é você, a minha recompensa é você. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. Recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador na minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Aleluias. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós bendizemos ao teu nome, Pai. E que possamos, ó Pai, realmente, Pai, continuar, Pai, avançando. Que possamos, ó Deus, em teu nome, Senhor Jesus, romper as fronteiras. Que possamos, ó Deus, realmente, Senhor Jesus, ter essa sensibilidade deste amor que excede todo entendimento. Que o Senhor possa nos levar a amar a cada vez mais, Senhor Jesus, como igreja, para que as nossas mãos estejam estendidas ao caído, ao necessitado, aqueles que estão precisando de um toque, uma transformação. Pois, ó Deus, em meio à nossa limitação humana, nós queremos, Senhor Jesus, ser regenerados, lavados e poder ter um coração como o seu, para que juntos venhamos fazer a diferença nesta terra
e povoar o teu reino de vidas, para que, ó Deus, possamos contemplar a tua face, a tua glória, o teu amor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. E todo aquele que ama ao Senhor Jesus, eu convido você realmente a abrir os teus lábios e aplaudir e a glorificar ao seu Deus. Estaremos encerrando o culto. Quero desde já agradecer a presença de todos, agradecer aqui a presença do pessoal da Rocha, Diego, Juliana, vocês, esqueci já o nome, mas Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Obrigado por ter aí nos ajudado aí nessa noite especial, amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Pastor Samuel, Deus abençoe, pastor, a sua vida, Deus continue te usando fortemente em nome de Jesus, amém? Nós estaremos encerrando o culto, tá? Nós temos a cantina aqui, pastel, tá? Que está sendo feito, então não deixe de comer o seu pastel. E amanhã, sim, os jovens estão fazendo uma rifa também de uma cesta. O que tem aqui dentro aqui? Sei que tem um monte de chocolate aqui, ó. Nossa, tá pesada. Tem uns 50 quilos aqui de chocolate aqui, ó. Não dá nem para levantar muito, senão vai quebrar a alça da cesta. Então os jovens estão fazendo que eles vão preparar um retiro de carnaval. Retiro de carnaval não, um retiro dos jovens para poder alugar sítio, enfim, comprar alimento. Então eles estão fazendo uma rifa. Então procure aí para os jovens. A Jéssica, cadê a Jéssica? Jéssica, tá? Ela tá lá no fundo lá, ela tá com a rifa. Então procure ela depois para você poder estar pegando mais detalhes com ela, tá? Amanhã nós estaremos dando continuidade às nossas festividades. Amanhã às 19 horas estaremos aqui novamente, onde nós estaremos ungindo algumas pessoas a alguns cargos eclesiásticos. Então venha estar conosco. Eu creio que Deus, Ele tem muitas coisas ainda a fazer em nossas vidas, amém? Então levante as tuas mãos aos céus, estaremos encerrando o culto, amém? Senhor Deus e eterno Pai, leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da tua graça, da tua presença e da tua infinita misericórdia. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a igreja do Senhor, que é santa e soberana. A igreja do Senhor com alegria diz: eu te desejo a paz do Senhor. Não vá embora antes de pegar o seu bolo. Cadê o bolo? Tá lá em cima. Tá, então Não, é para pegar aqui embaixo aqui, ó, tá? Pessoal aqui, o bolo, tá? Então não vai embora sem pegar o seu bolo, tá bom? Vai na paz do Senhor, abençoa a todos em nome de Jesus. Gente, só um pouquinho, é para subir lá para você pegar o seu bolo lá em cima, tá bom? Falei que era para tocar essa música. Falou, menino. Olha. Aí, ó. Deu certinho. Ó. O Diego falou que eu tesourei essa música, né? Eu falei que era pra tocar essa música. Certinho. Não, mas quem que tinha isso? Faz tempo que eu não tava assim, de verdade. Mas eu também devo lá. Mas sim. Não, sem você fica mais. Não, só. Ju, verdade, você desenrola. Meu fone deu pau sempre. Mas é porque, gente, que nós nascemos com pau, os outros pra tocar no trio elétrico. Ai, eu amei isso. Eu odeio esse negócio. E essa última música parece que O Diego falou, tesourei essa música. ela tesourou, ela falou, vou tirar aquela música porque não tem nada a ver com as Não, outras não é. músicas. É porque Deus estava guardando pra agora. E por quê? E porque eu falei. E agora? E porque eu falei assim, eu não consigo encaixar elas. Porque quando eu escolhi as músicas, eu vou
Uma igreja era aberta, mano. Eu gosto de sentir real. É a igreja. Abençoe, viu? E aí, mano, beleza? Pô, dá uma bagunçada aí, você tá vendo? Ele arruma aí mais cedo, e aí, voltem mais vezes aí. Participar com nós aí. Só chamar aqui. Ô, tem de queijo?